Fala galera, vou tentar entrar nesse meio aí do YouTube de vídeos porque eu senti uma dificuldade enorme de achar vídeos dentro do meu segmento, né, que é o segmento de motopeças, e toda vez que eu procurava um vídeo ou era de mecânica ou voltado para o mercado de autopeças. Então eu vou começar a fazer uns vídeos aí contando um pouco da minha história, contando um pouco da minha experiência, tá? E espero que isso ajude aí algumas pessoas. Então nesse vídeo eu vou falar 5 dicas para abrir uma motopeça, né? Claro que tem diversas dicas que a gente pode dar, mas eu resumi em 5 dicas, tá? Meu nome é Guilherme, eu sou formado em administração de empresas, eu tenho uma motopeça há mais ou menos uns 6, 7 anos, tá? Já quebrei e eu costumo dizer que foi a melhor coisa que me aconteceu foi quebrar. Então, vamos começar sem blá blá blá, que às vezes eu boto lá no YouTube que o título está dizendo uma coisa e o cara enrola e não fala nada. Então, eu vou começar com a primeira dica que eu acho, tá? Localização. Então, a localização, eu fiz uma colinha aqui para passar algumas coisas, né? E aí a gente vai falando um pouco sobre o que eu coloquei aqui. Então, o ponto faz muita diferença no tempo de retorno do investimento. Saber escolher o local não é apenas achar que aquela rua ou estrada, né, principal é movimentada, mas também se o entorno te oferece clientes em potenciais. Para isso é necessário, pelo menos, ao meu ver, tá, umas 5 idas ao local de interesse em dias diversos. O que são dias diversos? O cara passa lá no dia de chuva, passa lá num dia de sol escaldante, entendeu? Passa lá quando tiver um evento e vai mais umas 2, 3 vezes lá em dias normais. É importante a gente passar aquela empolgação de você, pô, achei a loja, era isso aqui que eu queria. Tá, a loja era o que você queria, mas o local é exatamente o local que você queria. E você só vai saber isso você indo lá, você visitando, principalmente se não é dentro do bairro que a gente mora, né? Às vezes a gente até mora no bairro, mas é um pouco mais afastado, 15, 20 minutos da tua casa. E tu não sabe, na tua casa é uma coisa e ali onde você está querendo montar o teu negócio é outra. Então você precisa passar lá, tá? Dentro da localização, você precisa, cara, parar para conversar com o comércio local. Vizinho é importante, você precisa parar. Pô, se tem um comércio local ali, você vai lá, bate lá. Em frente à minha loja, agora que eu tô mais ou menos 4 anos, tem um depósito de bebidas. E o que eu fiz? Eu parei lá, peguei uma água, comprei uma água e comecei a bater papo. Por um acaso era o dono que estava lá e falei com ele. Não, cara, aqui é legal, aqui é bacana. Pô, aqui a gente está crescendo devagarinho. O bairro é um bairro que estava em crescimento. Hoje em dia já está começando a ficar cheio, mas ainda tem muito para crescer. Então, é importante você parar para conversar com os comerciantes locais, tá? Se não tiver muito comércio, que seja até morador. Se tem residência próximo, irmão, vai conversar com o morador. Pô, como é que é aqui, motopeça e tal, tô querendo abrir uma, entendeu? Agora, uma coisa importante, cuidado também. Cuidado porque a gente não conhece o ser humano e tem muito invejoso. Às vezes o cara, ele entende um pouquinho de moto e o sonho dele também é abrir uma motopeça. Aí você vai perguntar para esse cara, meu irmão, ele vai falar, às vezes sem maldade, mas ele vai falar tudo de ruim. Não, aqui não dá certo não. Pô, essa rua aqui é muito ruim, cara. Pô, aqui ninguém para, a rua tá movimentada pra caramba, o cara fala que a rua tá sem movimento. Então, cuidado, quando você for conversar com as pessoas, você tem que fazer isso, mas você tem que ter o feeling, tem que sentir no teu coração se o cara tá de maldade, se o cara às vezes falou uma coisa para te desanimar, porque para te desanimar vai ter um monte, tá? Então, fica atento a isso, porque o que eu aprendi é que ninguém vai acreditar na tua história como você. Se você vai entrar e vai fazer um negócio, se é aquilo que você tem vontade, meu irmão, faça, tá? Fica atento, mas faça, entendeu? Se não for naquele local ali, continua procurando. Porque o que está no nosso coração, a gente tem que acreditar. Se tu vai entrar para um negócio não acreditando, meu irmão, nem entra. Nem gasta teu tempo, dinheiro, não vale a pena. Investir numa coisa que você não tem certeza se é aquilo mesmo que você quer, tá? Então a primeira dica é localização. Segunda que eu coloquei aqui, custo. O equilíbrio das contas versus as vendas na loja devem ser analisados mensalmente. Isso é o que eu faço na minha, né?
a loja precisa aumentar seu estoque, nem que seja o mínimo possível todo mês. Então o que eu fiz? Eu criei uma pasta e botei o nome de estoque. E o meu sistema, ele me dá quanto eu tenho de estoque, né, o valor de custo e o valor que eu vendo. Então ali eu consigo analisar se eu estou aumentando as minhas margens total dos produtos totais ou diminuindo, se meu estoque está aumentando ou diminuindo. Então todo mês, e aí o que eu faço? Hoje eu tenho 4 anos nesse mesmo ponto. Todo mês eu olho. Então eu pego os últimos 4 anos do mês de dezembro. Vamos lá, como é que foi dezembro de 2022, 23, 24, 25. E eu faço um comparativo. Então todo mês eu coloco o meu estoque lá, né, que o sistema me dá, eu salvo e deixo nessa pasta, tá? Então eu indicaria vocês fazerem isso, tá? Sempre que puder, olhe as despesas e veja se não tem alguma coisa que você pode melhorar. Por exemplo, eu pagava por um ponto de internet na minha loja e aí eu peguei um escritório, uma sala, né, em cima para trabalhar as vendas online. Então eu precisava de outro ponto, porque era uma sala comercial em cima, não em cima, né, era em cima, mas um pouco mais na lateral. E eu decidi que era mais fácil eu criar um outro ponto de internet. E aí eu fui até a operadora. Chegando lá, eu quis negociar. Eu vou pegar mais um ponto de internet, mas eu acho que eu estou pagando caro pelo ponto que eu estou pagando, pelo ponto que eu tenho hoje. Cara, no final eu saí de lá com 2 pontos de internet e com valor mais barato do que eu pagava em apenas um ponto. Então, às vezes a gente está indo bem, a loja está voando, está maneiro, as coisas estão certinhas, mas aonde dá para melhorar? Aonde dá para baixar custo? Até na sacola, meu amigo. Na sacola que a gente compra para dar para o cliente. Você tem que olhar tudo, porque é o teu negócio, é aquilo ali que vai fazer, que vai alimentar a tua loja. Se você tem receita alta e custo baixo, é o melhor dos mundos. Então a gente tem que estar atento a isso. Outro ponto também sobre a questão dos custos. Banco, irmão. Esse cara, ele tá para te afundar ou para te ajudar. E isso só depende da gente, isso vai depender de você. Não acha que o gerente do banco gosta de você e por isso ele vai fazer tudo de melhor para tua loja. Não vai, irmão. Ele tem família e ele tem meta para bater. Banco tem meta. E eu tenho certeza que esse cara ama mais a família dele do que você. Então fica atento. Às vezes é um amigo, familiar às vezes é até melhor. Mas tem que ficar atento, porque às vezes esse cara ele precisa bater uma meta, ele vai te pedir uma ajuda. Mas se isso não dá para você, não adianta você querer ajudar o cara e te prejudicar. Então você tem que ficar atento. Banco é um negócio que, eu já mudei de banco. Eu estava com banco, eu não era bem atendido e eu percebi que os custos estavam altíssimos. Então eu pagava uma taxa alta, pagava taxa alta de cartão. O outro banco foi lá, me ofereceu uma taxa melhor, eu não pensei 2 vezes. Eu fui, fiz e estou adorando. E para mim foi bom, entendeu? Já cancelei a outra conta, não quero mais a outra conta, já estou num banco novo, estou super satisfeito e consegui baixar meu custo. Então, fica atento porque banco, ele serve tanto para o bem quanto para o mal. É que às vezes as pessoas também colocam o banco como um monstro, né? Mas se você souber usar, você vai fazer daquilo um benefício para a tua empresa e para o teu negócio, tá? Então, a terceira dica que eu tenho para te falar é reserva de emergência. O mundo ideal é você ter 3 meses de custos fixos da tua loja em reserva. Alguns economistas falam em 6 meses, né? Mas a verdade é que eu vejo isso de gente que já está com a bunda cheia do dinheiro, né? Mas, cara, esses coach aí, essa galera que está ganhando muito dinheiro, não, porque 6 meses para você viver bem e tal. Mas a realidade não é essa. Infelizmente, por exemplo, eu tinha uma reserva de emergência na minha loja e achei que estava voando. Comecei a comprar. Comprei. O que aconteceu? Eu tenho um concorrente no bairro do lado, que ele estava com uma loja dentro de uma comunidade. E aí, o que ele fez? Ele pegou mais uma loja na estrada principal, que é também a mesma estrada que a minha. Cara, fez diferença. Esse concorrente, ele é menor do que eu. Tenho certeza que ele é menor do que eu. Gente fina, gente boa, compra lá na loja. Cara, muito maneiro. Mas ele foi abrir a loja na estrada principal, a galera que não entrava na comunidade quer facilidade. O cara vai comprar na loja dele, entendeu? E o preço dele é maior que o meu. Mas o cara não quer ir lá na minha loja. O cara prefere comprar na loja dele, que é mais perto e já resolve o problema. Então, juntou o útil ao agradável.
a minha loja despencou e eu tava com os boletos lá em cima. Tive que mexer na minha reserva de emergência, tá? Mexi na reserva de emergência e o que eu fiz? Parei de comprar. Porque muita gente às vezes não, mas se você não compra, você não tem peça e o cliente não volta, meu amigo. Se você continuar comprando, você vai acabar parando de comprar por obrigação. Por quê? Você vai ficar devendo aquele distribuidor e ele não vai te fornecer mais. Então não adianta, tu só está adiando o problema. Para de comprar e, meu irmão, pô, tô em falta, a gente está com uns pedidos para fazer, algumas coisas, mas está com problema na fábrica. Meu amigo, inventa alguma coisa, fala alguma coisa e já deixa o pedido pronto. Mas faça com responsabilidade, porque não adianta a gente ficar devendo fornecedor. Se tu ficar devendo fornecedor, ele vai parar de te fornecer. Se teu nome ficar sujo, os outros fornecedores vão parar de te fornecer e aí tu vai estar com um problema maior. Então, não adianta, tá? O que eu fiz? Depois que eu usei essa reserva de emergência, parei de comprar e voltei a juntar o dinheiro para a reserva de emergência. Hoje eu acho que eu não tenho nem um mês de custo da minha loja lá na minha reserva de emergência. Mas eu tô juntando. Os meus boletos estão diminuindo e eu continuo vendendo. Cliente não tenho, cara. Eu até indico o meu concorrente, eu não tenho problema nenhum com isso, tá? Eu indico o meu concorrente e o cara não deixa de comprar comigo, não. Vira e mexe, eles voltam lá, pô, tem peça tal. E aquela peça? Às vezes o cara não compra para comprar. Então o atendimento também faz muita diferença para comprar com a gente lá. Então é isso. Reserva de emergência é importantíssimo. A quarta dica que eu tenho para falar, as parcerias. As parcerias com mecânicas, por exemplo, vão te ajudar muito no dia a dia. Às vezes o movimento do dia está baixo e aí vem um mecânico com motor para fazer. Ele vai comprar as peças todas com você. Então, às vezes o cara que vai fazer um motor vai dar em uns 500, 600 reais. Pô, num dia isso faz uma diferença do caramba. Entendeu? Ainda mais em dias que o movimento está fraco. Esse mecânico, esse cara, ele vai te dar de mão beijada praticamente. Ele vai te pedir as peças. O cliente vai no que o mecânico falar. E, pô, se tu faz uma parceria, cara, com o mecânico, ele vai até você. Então, assim, se você não quer trabalhar com... Pô, pega e paga no final do mês. Dá um desconto. Se você vê que vale a pena, dá um desconto. Faça parcerias com mecânico, parceria com empresa. Eu tenho um vizinho que ele tem uma loja de venda de bateria. Só que ele vende bateria de tudo, de carro, caminhão. Então ele tem 4 ou 5 motoboys na loja dele. O que eu fiz com ele? Ele é meu vizinho, se tornou um amigo, na verdade, né? Uma família muito querida. Eu fiz o seguinte com ele: teu motoboy pega e você me paga no final do mês. Então, todo dia 31, ele vai me pagar o que o motoboy dele pegar. E já teve mês que ele ficou me devendo R$1.000, R$900. Todo mês é 300, 400, às vezes 900, 1.000. Pô, isso faz diferença, entendeu? Porque o motoboy já passa ali na loja, já pega, não me dá trabalho, porque eu já pego a peça, já imprimo o cupom, entrego para ele entregar para o dono. No final do mês, ó, deu X. O dono confere lá com todos os cupons, toma aqui, Pix. É Pix seu dinheiro, Pix dinheiro, Pix dinheiro. Mês seguinte é a mesma coisa, entendeu? Então faça parceria. Agora, lembrando, parceria é um negócio de mão dupla. Não seja otário. Se você pode e deve, ao meu ver, você deve fazer um preço melhor para essa galera, faça. Mas se você acha que isso vai te prejudicar, não faça. Ah, mas se eu não fizer, o concorrente vai pegar, vai fazer. Meu amigo, se vai te prejudicar, deixa o concorrente. Se você acha que o negócio não é viável, o que o cara está te oferecendo não é viável, não faça. Entendeu? Já aconteceu de eu fazer parceria com o mecânico? Não, beleza. Você pega aqui e paga no final do mês. Cara, o cara me enrolou, depois eu descobri que o cara era assim, 7-1 e tal, ficou 3 meses me devendo, foi um problema para me pagar, nunca mais. Então, assim, ele pega lá na loja, inclusive às vezes compra lá na loja, irmão, só vai pegar a peça se pagar na hora. Ah, mas só se pagar na hora, se quiser. Se não quiser, e ele fica do lado do meu outro concorrente, tá? Então, às vezes ele vai lá na loja, não tem lá no concorrente, ou de repente ele já teve um problema lá também, vai lá na loja, pô, só se pagar na hora, tá? Então, se você vê que a pessoa, você já conhece a pessoa, vai te dar dor de cabeça, não faz, cara. Pô, abrir um negócio no Brasil já é complicado, já é uma dor de cabeça. E aí você entrar nesses problemas, eu acho que não vale a pena não, tá? Depois eu vou fazer até um vídeo sobre mecânica
se vale a pena ter mecânico ou não em lojas, tá? Então, essa é a minha quarta dica e eu vou para a quinta dica. Essa dica aqui, eu coloquei duas coisas nela porque eu acho que uma tá ligada com a outra, eu acho que vale a pena, tá? Paciência e discernimento. O que acontece? Você tem que ter paciência, precisa ter paciência para o negócio desenvolver. Mas, ao mesmo tempo, você precisa discernir se foi uma boa escolha de local, se os custos estão atrapalhando o crescimento, a concorrência próxima a você, como é que é, entendeu? Então, assim, não desista do seu sonho com facilidade, mas fique atento. Se o seu sonho pode ser em outro endereço ou em outro momento. Aconteceu comigo. Foi a melhor coisa que me aconteceu, foi quebrar, tá? A minha loja era num bairro que eu nunca tinha ido, eu tinha feito uma sociedade, mas procuramos até próximo aqui, mas decidimos que a gente ia abrir lá, pro lado da onde o meu sócio na época conhecia mais, né? Enfim, e um dos motivos de um negócio não ter dado certo lá, eu acho que foi o local. Era uma rua principal, por isso que eu falei, é muito importante a gente olhar. A rua era principal, mas ali não era o local certo. Os custos, tudo que eu falei aqui estava errado lá. O custo altíssimo, altíssimo. O aluguel lá era caríssimo. Então, foi questão de tempo só. Eu fiquei, eu acho que 1 ou 2 anos lá. Peguei empréstimo, fiquei devendo o banco. Então, você tem que ficar atento, tem que ter discernimento de, pô, acho que errei, fui na empolgação, às vezes acontece, por mais que a gente, faça as coisas com calma, a gente deixa às vezes a emoção tomar conta. Então tem que ficar atento nisso. Pô, aqui de repente não é legal, o custo está muito alto. Pô, às vezes tem uma loja a 500 metros, entendeu? Com um custo mais baixo, que eu acho que dá para começar melhor. Então tem que ter paciência, mas tem que ter discernimento, tá? Também não vai achando que na primeira dificuldade, não era aqui, errei. Não é assim, não desista do seu sonho com facilidade, foi como eu falei, tá? Então eu disse que eram 5 dicas, eu dei as 5 dicas, mas isso aqui para mim agora que eu vou falar não é uma dica, para mim isso é uma obrigação, que eu faço como obrigação na minha vida e eu preciso passar isso para vocês, tá? Isso me acompanha em tudo que eu faço, né? Antes de qualquer coisa que tu vá fazer na tua vida, profissional, pessoal, eu entrego para Jesus. Então, eu acho que quem é de qualquer religião e está vendo esse vídeo vai entender o que eu estou dizendo. Eu paro e entrego tudo o que eu vou fazer para Jesus. Ó, isso aqui é o que eu quero fazer, eu tenho vontade de fazer isso, é assim, assim, assim. Me dá uma direção, me dá uma dica. Cara, eu já faço tanta besteira, eu já sou todo errado, então eu tenho que entregar essas coisas para Jesus. Até você, ateu aí, se tá me ouvindo, meu irmão, para e fala, ô tal Jesus, que esse cara falou, olha só, quero abrir ali e tal, tô preocupado. Você acha que ali é um bom lugar? Fala com alguém para vir falar comigo, prova Jesus, né? Então, essa é a dica que eu deixo para vocês aí, a última, né? Que para mim não é uma dica, é uma obrigação. Eu faço isso como uma obrigação na minha vida e eu não ia fazer esse vídeo sem deixar de falar isso. Tudo que eu coloco na minha vida pessoal e profissional, eu entrego primeiro para Jesus e tem dado certo, tá? Papai do céu tem me abençoado muito. Espero que esse primeiro vídeo tenha ficado legal e vamos ver como é que vai ser. Próximo vídeo eu vou estar falando aí provavelmente de se vale a pena ou não abrir uma mecânica na tua loja, tá? Valeu, galera!